bem-vindo ao canal da Alvo Educacional. Esse canal a gente vai dedicar ele ao estudo da matemática, de alguns temas da matemática, desde o ensino fundamental até o ensino médio, também o pessoal de vestibular, concurso público. Caso você tenha alguma dúvida ou alguma ideia de algum tema, fica à vontade para entrar em contato, para escrever lá na nossa página no Facebook, ou se não, nos comentários do canal, você pode ficar à vontade aí para mandar sugestão, dúvidas, críticas, ideias. A gente está aqui disposto a estar ajudando vocês aí em seus estudos da melhor maneira possível, né? Bom, vou começar essa aula, esse nosso primeiro encontro aí, falando de potenciação. Potenciação é um assunto básico, vem lá do Fundamental 2, quando o pessoal começa a aprender um pouquinho de potenciação, mas aí chega no ensino médio, isso daí usa pra caramba, né? Eu estou começando potenciação porque alguns dos meus alunos têm reclamado bastante de dúvidas na questão de produto notável e fatoração. Só que para entender produto notável e fatoração, primeiro a gente precisa aprender essa ferramenta fantástica da álgebra, que é a potenciação. Sabendo potenciação, fazer produto notável e fatoração fica mais fácil. Então, essa aula de potenciação eu vou dividir em duas aulas. A primeira aula eu vou falar da definição e das propriedades de potenciação. A segunda aula vai ser uma aula um pouco mais dinâmica, né? Eu vou estar resolvendo alguns exercícios dessa parte da matemática chamada potenciação. Normalmente, alguns conceitos da matemática, a gente aprende assim. Primeira coisa, o que é essa coisa aí? O que é esse bagulho? O que é esse troço chamado potenciação? Falando de uma maneira mais formal, a gente primeiro vai entender a definição de potenciação. Então, o que é potenciação? Onde ela é definida? Quando ela acontece? Depois da definição, a gente vai ver o que a gente pode fazer com isso, né? Quais as consequências da definição? E que matematicamente o nome que se dá a isso são as propriedades de potenciação, né? Quais as capacidades que eu tenho para brincar com essa definição, para reescrever essa definição de maneiras diferentes, a me ajudar a resolver o exercício. Então vamos lá. Potenciação nada mais é do que a maneira mais econômica de se escrever o produto de um número por ele mesmo várias vezes. Então a gente diz que A vezes 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 A, o A multiplicado por ele mesmo N vezes. É a mesma coisa de escrever A elevado a N. Então, já pensou, se eu tiver que fazer aqui o seguinte, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, cara, fazer esse cara multiplicado por ele mesmo 10 vezes, se eu tiver que escrever isso, não é muito legal. Espaço, tempo, fica muito mais legal se eu puder falar que isso aqui é 2 elevado a 10. Certo? Bom, maravilha. Essa é a definição de potenciação, né? Digamos que aqui o A é a base, o N é o expoente. Importante que o A pode ser a base pode ser qualquer número real, e o expoente, o N, qualquer número inteiro. Bom, maravilha. Já falamos o que é potenciação, falamos da sua definição, agora as propriedades. O que a gente pode fazer com essa definição? Bom, agora, onde tem A e B para mim sempre vai ser número real, Mn, as potências, sempre vão ser números inteiros. Então, primeira propriedade de potenciação, qualquer número elevado a zero vai dar sempre 1. Sempre e sempre. Qualquer número elevado a zero vai dar 1. Segunda propriedade, qualquer número elevado a 1. A elevado a 1 é A mesmo. 1 milhão elevado a 1, 1 milhão. Meleca elevado a 1, meleca. Treco elevado a 1, treco.
qualquer número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Importante falar que o legal das propriedades é você saber a ida, a elevado a 0 é igual a 1, mas também saber a volta. Se eu tenho 1, eu posso falar que esse 1 é a mesma coisa que um número qualquer elevado a 0. Ou se não, se eu tenho apenas um número 2, por exemplo, eu tenho aqui o número 2. É legal saber que esse número 2 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 1. Que a gente sabe que, por causa da definição e da propriedade de produto notável, esse cara vai ser 2. Terceira propriedade. Qualquer número elevado a um expoente negativo, eu sempre inverto a base e mantenho o expoente. Então, vamos pegar isso na prática. Primeira coisa importante falar que 3 é a mesma coisa de eu escrever 3 sobre 1. Por exemplo, 3. Então, se eu tenho 3 elevado a menos 2, é a mesma coisa então de eu ter 3 sobre 1 elevado a menos 2. Bom, pela terceira propriedade, qualquer base elevada a um expoente negativo, primeiro passo, inverte a base. 1/3 elevado ao quadrado. 1/3 elevado ao quadrado é 1/3 vezes 1/3. E 1/3 vezes 1/3 é igual a 1/9. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Se eu tiver, por exemplo, 3/4 elevado a menos 1. O expoente negativo, primeiro passo, inverte a base e mantém o expoente. Bom, só que a gente sabe que pela segunda propriedade, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 4/3 elevado a 1 vai dar quanto? 4/3. Maravilha? Bacana. Bom, agora a nossa próxima propriedade a ser explorada é a quarta propriedade, que a gente diz assim: produto de potências de mesma base. Eu sempre vou conservar a base e somar os expoentes. Repetindo, produto de potências de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Por exemplo, se eu tenho 2 ao cubo vezes 2 à quinta, a base é a mesma? A base é 2. Então, o que eu vou fazer? Conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 8. E 2 elevado a 8 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Maravilha. Bom, quinta propriedade. A quinta propriedade é exatamente o contrário da quarta. Por quê? Se quando eu tenho bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes, quando eu estou dividindo potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Ora, se na multiplicação de mesma base eu somo, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Por exemplo, vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Eu tenho 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao quadrado. Divisão de potências de mesma base. Conservo a base, que é 2.
A base é igual? Ótimo, posso aplicar a propriedade. Então isso aí vai ficar 2 elevado a 3 menos 2. E 2 elevado a 3 menos 2 é 2 elevado a 1. Opa, de novo, né? 2 elevado à potência 1. Bom, conservo 2 mesmo, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Vai dar 2. Bom, sexta propriedade, potência do produto. Eu posso falar também que é o produto das potências. Como assim? Bom, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. 6 elevado ao cubo. Bom, 6 elevado ao cubo, o 6 eu não posso falar que é 2 vezes 3 elevado ao cubo. Maravilha. Pela sexta propriedade, eu posso falar que isso daqui é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. E vai dar 8. 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 8 vezes 27, isso aqui vai dar 216. 6 ao cubo, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então, sempre que eu tiver potência de um produto, eu posso falar que é o produto das potências. Sétima propriedade, potência do quociente. Posso falar que é o quociente das potências. E oitava propriedade. Oitava propriedade a gente costuma chamar de potência de potência. Por quê? Eu tenho a potência A elevado a M e essa potência elevado a N. Então, eu posso falar que uma potência de uma potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, A elevado a M elevado a N vai ficar A elevado a M vezes N. Bom, essa foi a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, falando das propriedades de potenciação. Caso você tenha alguma dúvida em alguma propriedade, não se importe de entrar em contato, de mandar e-mail, mensagem, tanto na nossa página no Facebook, quanto aqui mesmo nos comentários do nosso canal. É só entrar em contato que a gente vai estar dando esse retorno. A nossa aula 2 de potenciação, a gente vai pegar alguns exercícios um pouco comuns e outros um tanto quanto diferentes, para a gente estar aprofundando um pouco mais o conceito e tirando algumas dúvidas. Um abraço. Valeu pela atenção, até mais. Tchau, tchau.